Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, mais um episódio aqui do Grana Fitness. Hoje, mais uma vez, com Rafa Miranda, falaremos hoje sobre transição de carreira, tá? Então assim, cara, em que momento, né, a gente tinha falado, quais são as dificuldades que eu vou enfrentar, porque vai ter alguma dificuldade, como que eu lido com elas durante essa transição, né? Em que momento fazer a transição de carreira para você que pretende migrar, talvez, de um serviço presencial para um serviço online. Bora falar sobre isso, né? Bora. A gente colocou dois tópicos, foi a dificuldade que você falou que identificou muito, né? Identifica muito nas pessoas que chegam até você, né? As dificuldades e... Agora me fugiu aqui. É as barreiras aí, as barreiras e os insights, né, para contornar. Os insights para contornar. Vamos listar aqui, cara, por que você começaria? O que você acha? Um cara que tá pensando na transição, né? Vamos tentar pensar assim, o cara, para ele pensar na transição, ele tem que estar atuando no presencial. Não dá para transitar se ele não tá em nenhum lugar ainda, né? Então, assim, antes da gente entrar nesse primeiro tópico, eu acho que tem um tópico número 0. O cara acabou de formar. Você acha que vale a pena ele tentar algo no online? Você acha que é importante ter um know-how presencial? E ou não, você acha que ele tem que ter necessariamente, ou você acha que ele, enfim, pode ir direto? Vamos falar sobre isso. Eu prefiro a ideia do know-how presencial. Know-how presencial. A gente tá com muito professor de educação física chegando pra gente. Cara, acabei de me formar e quero viver só de online. Tudo bem, mas e academia? Não quero nem pisar numa academia. Cara, na academia é um lugar ali que, por tempo curto, a gente aprende muita coisa e é muito necessário, né? Atendimento, pessoas. Vai virar um mecânico teórico, né? Então, sem a mão suja de graxa, né? Então eu recomendo totalmente que as pessoas vivam o presencial na sua variedade, na variedade que o presencial proporciona, né? Conversar com o idoso, conversar com quem quer emagrecer, conversar com quem quer estética, entender as pessoas, entender as formas de atendimento, entender as formas de prescrição. Então, até porque para fazer a transição, ele vai precisar se conectar com as dores que essa pessoa sente, né? As dificuldades que essa pessoa tem, né? Porque assim, a transição é só a maneira de trabalhar, mas ele vai continuar atendendo o mesmo público, praticamente. Então, a mesma pessoa que quer emagrecer, ele vai poder atender não só presencialmente, mas também de forma online. Então, digamos que as dificuldades dessa pessoa tem que estar muito bem, tem que ser fácil dele identificar isso. E se ele não tem a experiência prática, né? Ou seja, se ele não entende os erros que ela comete, por exemplo, ele não consegue ajudar ela a acertar no online. Ele vai ser um profissional sem esse feeling. Lá na frente o mundo vai cobrar ele, porque lá na frente todos nós, experts, você é expert, eu sou expert, a gente tem que desenvolver o nosso lado de copy, de persuasão. E esse lado, 80% dele é empatia, entender pessoas, imaginar pessoas quando eu vou falar com a pessoa. Imaginar que ela tem um problema, imaginar que ela tem desejo, imaginar que ela tem fragilidades, imaginar que ela tem raiva de algumas coisas. Eu tenho que me colocar no lugar do outro a todo momento. Bons comunicadores se colocam muito no lugar do outro. Agora, se eu já me formei na faculdade, que é uma coisa bem engessada, eu já quero distância das pessoas, então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque o expert, o Caio, o Rafa, a gente tem extrema proximidade das pessoas via vídeos. Só que no vídeo, a pessoa nunca viu o Caio, nunca viu o Rafa, mas ela sente assim, caraca, falando que legal esse cara falando pra mim. Esse vídeo foi pra mim. Muito obrigado. Aí ela comenta. Sim. Muito obrigado, era bem isso. É isso que eu tô sentindo. É isso que eu tô passando de dificuldade. Então, entender a dificuldade do outro é essencial no médio e longo prazo aí da carreira. Para começar também é essencial, porque senão você começa sem engajamento nenhum. Você às vezes fala, tô postando 3, 4 vezes por dia e nada acontece na minha rede. É porque você não tá falando as coisas certas para as pessoas certas. Então, esse negócio de já ir pro online, pensando nos benefícios do online, sem ter essa convivência com pessoas, eu acho arriscadíssimo. Sim. E o cara já tem uma mínima noção, né, do presencial, ou pelo menos uma mínima vivência, nem noção, uma pequena vivência do presencial. O que você identifica na sua galera que
é a principal trava dele ou dificuldade inicial de fazer a transição? O que você acha assim? Que vamos começar pelo top 1 da dificuldade. Boa. O top 1 da dificuldade, a gente até comentou um pouquinho isso no outro podcast que a gente gravou daquela vez, é a parte comportamental, a parte de confiança mesmo. Esse é o top 1. Isso aí, esse é o campeão dos campeões dos campeões. Mas descendo a parte comportamental, que ele não acredita muito nele, que ele acha que não vai dar certo, que ele acha que ele não é capaz, descendo isso aí, um patamar lá embaixo, vamos para a segunda etapa. A segunda é o estilo de vida desse profissional. Então, o professor de educação física, ele tem o costume de pensar assim, eu ganho 2.000, gasto 2. Eu ganho 3, eu gasto 3. Eu ganho 4, gasto 4, eu ganho 5. Tá sempre no limite. Ele tá sempre no limite. Então ele vai aumentando os gastos, aumentando os gastos. Então daqui a pouco ele tem a pior situação de transição, a mais desafiadora, que é ele ganha 20, mas gasta 20. É mais fácil alguém que ganha 3 e gasta 2 fazer a transição do que alguém que ganha 20 e gasta 20. Porque quem gasta 20 não tá muito afim de gastar 6, de gastar 5, de descer o padrão. Não, e sem falar que se o cara gasta 20 e ele faz a transição e vamos colocar que sempre passa na cabeça do cara, e se não der certo, se não der certo pro cara de 20, o rombo financeiro que ele vai ter ao longo de meses é muito maior, né? Imagina assim. A insegurança dele muito maior. Caramba, e faz total sentido. O estilo de vida é uma coisa assim que, de cara, ela tem que ser repensada. Que estilo de vida eu tô levando? Porque a educação física lá atrás era aquele negócio assim, cara, não dá dinheiro. Aí o cara no presencial vai vendo que, opa, acho que eles estavam errados, eu já tô ganhando 10. Tô ganhando 15. Falaram que eu não ia ganhar mais que 2, mais que 3. Só que ele leva isso para um lado muito errado. Ele começa a gastar 10, a gastar 15. Não constrói patrimônio, nem reserva, patrimônio, né? Ele começa a ter um estilo de vida curto prazo. Ele pensa muito no presente. Ele pensa muito em curtir a vida no curto prazo. Então as associações que ele começa a fazer de estilo de vida são perigosíssimas para uma transição de carreira. Isso bloqueia bastante. Sim. Bloqueia bastante. É uma barreira. Uma barreirinha aí. Eu não sei como é que foi a tua exatamente, você pode até discorrer um pouco, mas é uma parada que pelo menos eu vou colocar como eu acho que é o mais saudável. É pelo menos ter uma reservinha para se manter 6 meses, cara. Um mínimo, assim, para fazer uma entrada. Então, sei lá, se o cara tira 5, né? 5 vezes 6, 30 mil. E eu acho que se o cara não tem essa reserva para 6 meses, e claro, se ele ganha 3, então 3 vezes 6, você coloca isso aí no 18 mil. Pô, beleza, eu vou precisar aqui de 18 mil. Essa reserva é fundamental para ele poder, entre aspas, se dar o luxo de, se nada der certo, ele poder se sustentar por 6 meses. Porque 6 meses eu acho que é um prazo super razoável para ele startar algo. Sim. Não que ele vá ficar milionário em 6 meses, mas em 6 meses ele já consegue fazer uma entrada que talvez não seja aquilo que ele ganhava no presencial, mas é alguma coisa que pelo menos paga as principais contas e não faz ele se apertar, né? Até porque uma pessoa apertada não consegue prosperar porque, cara, aliás, não é que não consegue, é mais difícil porque o mental atrapalha. Uma pessoa apertada não dorme direito. Tá complicado ali. A lógica dela vai ser abalado, é a mulher reclamando, o filho reclamando, é ele vendo que as contas estão cada vez chegando e ele sem dinheiro, então isso abala a produtividade, a confiança dele ainda mais. Né? Então, assim, eu acho que é o famoso open doors, né, da eu presa que ele tem, de 6 meses. Eu não sei se aplica isso também, foi assim com você também, porque eu confesso que eu fiz bem isso. Open doorzinhos ali de 6 meses pra, cara, se não der certo, 6 meses dá, e se não der certo 6 meses eu tenho um plano B aqui, mas apesar de eu não querer o plano B, mas é basicamente isso. Você aplica isso também? Comigo, o que aconteceu? Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, porque naquela época eu ainda estava na dúvida se eu iria para a parte acadêmica ou se eu iria para a parte de hoje, propriamente dito. Eu ainda estava naquela dúvida, nas minhas inseguranças. Sim. Então, eu tinha uma boa reserva e eu gastei isso tudo nos Estados Unidos fazendo curso de inglês para me tornar fluente em inglês. Porque eu via que era uma necessidade caso eu fosse seguir a parte acadêmica.
Mano, os caras da parte acadêmica, eles sabem tudo de inglês. Ainda mais os artigos, né, artigos em inglês, velocidade alta, vão a seminários, congressos e palestram em inglês. Falei, se eu for seguir essa área, e eu não sei nada de inglês, naquela época estava acabando meu mestrado e tudo, eu falei, cara, isso aí vai ficar sério, vai me apertar. E era uma crença que eu tinha, que eu não conseguiria aprender inglês na minha vida. Aí eu vendi tudo ali, eu tinha uma reserva gigantesca, vendi carro, vendi moto. Falei, já vou para os Estados Unidos, eu não preciso ter bens aqui no Brasil por enquanto. Vendi aquilo e fui para os Estados Unidos. Então lá, eu acabei com a reserva toda, porque eu fiquei lá 6 meses. 6 meses só estudando. Comprei um curso lá, eu ia para a escola de inglês e tudo. Então, em todas as minhas despesas nos Estados Unidos, eu fiquei lá 6 meses, eu gastei tudo o que eu tinha. Quando eu voltei, aí eu refiz um pouco dessa reserva, mas o principal que me ajudou a acelerar o prazo foi combinar com a Amanda. Então, minha esposa hoje, que na época era minha namorada, a gente começou a morar junto e a gente falou assim, ó, custo de vida baixo, beleza, a gente conseguiu o custo de vida baixo. Esse custo de vida, ela conseguia arcar de forma bem apertada se eu tivesse sem entrada nenhuma financeira. Legal. Então eu fiz um combinado com ela. Olha, eu preciso dedicar tempo a este projeto do Personal Global. Você segura as pontas aqui, se não voltar a grana? Ela falou, seguro. Então lá atrás, a gente, juntando os dois, a gente tinha um custo de vida de aproximadamente R$5.000 aqui em São Paulo. R$5.500. E aí, esse dinheiro, ela, de forma muito suada, tinha mês que ela tirava aquilo. Eu tinha uma bolsa, naquela época, que me garantia uns R$2.000. Ela ficava ali entre os 4, 3, variando. Então, juntando a bolsa e juntando esse dinheiro dela, dava na pinta o custo de vida. Então, a gente falou, beleza, a base tá feita, a base tá garantida. Vamos dedicar tempo. Então, o profissional, ele só não pode cair no pior cenário, que é sem tempo e sem dinheiro. Se ele caiu sem tempo e sem dinheiro, a transição ela fica muito maluca, porque ela demora muito mais, porque eu não tenho tempo, mas eu também não tenho dinheiro. Naquela época eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo. Então, se eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo, eu conseguia me dedicar para fazer a minha transição e me despertar na internet. Perfeito. Era nessa linha. Se o cara coloca sem tempo e sem dinheiro, ele tá numa situação que ele tem que mudar urgentemente. Não dá pra ficar sem tempo e sem dinheiro. A minha transição era o que pegava, né, pelo fato de eu optar em fazer a transição. Claro, também teve um viés aí de ex-namorada ter mudado, que me acelerou o processo, me acelerou a decisão de vou fazer a transição completa. Isso foi um ponto. Minha ex-namorada mudou para São Paulo e eu acabei querendo vir com ela e fui. Saí de Minas Gerais e fui. Mas o principal ponto, cara, é que eu percebi realmente que eu não tinha era tempo, né? Porque o dinheiro, beleza, eu tava com a reserva ali, ia me garantir 6 meses. Mas Tava cheio de aluno. Tava cheio de aluno, então eu saí de casa, 6 da manhã, às vezes às 5, às vezes às 6, e chegava às vezes às 8, às vezes às 9. E aí, beleza, tinha ali o sábado e o domingo que dificilmente eu dava aula no sábado, bem raro. Quando dava era de manhã, mas era bem raro. Então eu tinha o sábado e domingo. Mas, cara, o que eu queria fazer sábado e domingo? Cara, eu queria descansar. Então, assim, por mais que eu, uma época, me esforcei a estudar no sábado e no domingo, era algo que eu senti que não era produtivo, só o sábado e domingo. Então, e dia de semana, estudar depois das 9 chegando, eu até tentei. Conseguia um dia, conseguia outro, mas era algo, assim, muito exaustivo, eu não absorvia nada. E eu falei, cara, se eu quiser, realmente, eu vou ter que dar um basta aqui pra abrir janela. Eu acho que o primeiro sonho que eu tive não foi nem dinheiro. O primeiro sonho foi tipo assim, cara, já imaginou eu acordar e não ter que dar aula e poder olhar pra isso aqui? Eu queria ter tempo pra olhar pro meu projeto, sabe? Eu quero ter tempo pra olhar pro meu projeto. Então, acho que você falou é bem válido. E, cara, fora isso, o que você acha que é uma outra dificuldade que você observa, se é que tem outra dificuldade? Na turma, então a primeira clássica e é a questão do disponibilizar tempo. E aí outra questão é que, assim, o online, ele exige muito mais planejamento do que o presencial. O presencial, vamos imaginar, a gente indo pra academia, acordou, eu tive essa vida, você teve essa vida,
acordei 5 horas da manhã, minha aluna das 6 vai estar lá na academia, então vou me organizar, vou pegar aqui minha moto, o transporte, vou chegar lá na academia. Se eu não tiver planejado o treino da minha aluna, vamos supor que eu tô numa correria, não planejei o treino dela de hoje. Eu consigo dar um bom treino. Sim. Não consigo? É muito de feeling, principalmente se tiver know-how ali, você vai no feeling. Exatamente. Às vezes até você planeja o treino, a pessoa, ela tá num dia mal e... Você já muda na tudo. Então, a gente, com o nosso conhecimento técnico, mais essa parte executora, que é natural da nossa classe, a gente consegue dar belas aulas, mesmo sem ter ficado naquele planejamento absurdo da aula. 100%. E aí, é uma dificuldade que o personal começa a encontrar no online. No online, ele precisa já começar a planejar um pouco mais. Não é simplesmente ele sair e, eu tô aqui, ó, tô com 2 horas livre. Eu vou sair falando, falo, toma, falo, toma. Não, ele vai ter que planejar o post, ele vai ter que ter um raciocínio estratégico desse post, se é para atrair mais seguidores, se é para qualificar mais esses seguidores, se é para vender, se é um raciocínio nos stories ali, que ele vai fazer uma venda no final, se não é, se ele vai fazer uma live, se ele não vai fazer. Então esse planejamento com a característica tradicional da área executora e menos planejadora, isso bate. Perfeito, cara. Isso dá um choque de realidade. Sim. Aí ele acha isso... Não, esse mundo não é pra mim. Mas não é que não é pra ele. Ele só não se convidou ainda na vida dele a ter um pouco mais de planejamento. De organização. Faz sentido, porque na rede social ele pode abrir uma live de 12 horas, uma atrás da outra, ele pode postar 12 vídeos no dia? Pode. A rede permite que ele faça isso. Mas, cara, é como se você estivesse jogando seu tempo no lixo, né? É diferente do presencial, que quanto mais você trabalha por dia, mais você tira dinheiro. Mais você tira dinheiro. Na rede, não. Na rede, chega no fim do mês, mas eu postei 3 vezes por dia. É que o trabalho é bastidor, né, cara? O que tá na reta, é por isso que muita gente, às vezes, até se ilude, achando que vai entrar nessa do online. Eu vou entrar no online porque online é mamata. Porque online eu vou ter liberdade. Só que é por quê? Porque ele só vê a ponta do iceberg. O que é a ponta do iceberg? É o que ele vê. É o conteúdo que ele vê na rede. Só o que tem por trás. Se você olha o meu conteúdo, se você olha o seu conteúdo, vamos lá, eu faço talvez 2 posts por dia. Vamos colocar que eu faço 2 posts e cada post tem 3 minutos. E olha que nem é tudo isso, mas vamos lá. Tem 2 posts de 3 minutos. Você vai olhar lá, você vai falar assim, fez da milionário e fez 6 vídeos, 2 videozinhos, trabalha 15 minutos por dia. 2 videozinhos, teve que fazer ali, pensa, tá, cara, e acha que é aquilo ali, né? Então, só que, cara, no momento que eu não tô ali na postagem, eu tô, cara, matutando ali, planejando. A tua equipe tá pensando no lançamento, tá pensando no perpétuo, tá resolvendo... Escrevendo, estudando pra poder falar um tema que eu já esqueci, que eu preciso abordar. Cara, faço isso. Você não estudar o argumento. Sim. Então, E a famosa assim, tem mais liberdade? Tem, mano. Hoje, por exemplo, o dia de hoje é terça-feira. Tô aqui em São Paulo, aquele negócio todo, não tem um vínculo um vínculo engessado de precisar estar em um local agora, com horário marcado, não necessariamente, né? Então, isso é mais liberdade. Pô, beleza, eu posso me permitir, às vezes, trabalhar de um outro lugar, eu posso me permitir até não trabalhar. Cara, acordei mal hoje, tô com dor de barriga ou não tô bem, uma segunda-feira. Então, isso é ter mais liberdade, eu posso escolher mais, mas não quer dizer que eu tenha menos trabalho, né? Então, isso precisa estar bem enraizado na cabeça do cara pra ele não fazer a transição achando que o online é sinônimo de mamata. Pelo contrário, eu acho muito mamata da aula. Você já puxou a terceira dificuldade que eu ia te contar. Legal. Estudar. Tá aí, um terceiro choque de realidade. Na época que eu comecei a encher o saco dos meus primeiros mentorados, lá há 6 anos atrás, eu falava pros caras assim, estuda a parte técnica. E os caras tipo, mas o mercado todo tá falando que é simplesmente estudar só o comercial. Aí eu falava pra eles assim, isso pra quem já veio com a parte técnica boa. Vocês não vieram. Eu falava pros meus mentorados, eu analisava os posts deles, as coisas, e falava assim, cara, precisa estudar a parte técnica. Tem gente que já estudou muito e é muito bom. Mas tem aquela galera que ainda tá aprendendo. Então, até o cara que já é bom,
Ele estuda porque ele tem que refrescar a memória. Todo dia. Não é algo eterno. O professor de educação física, isso, como classe em geral, nós precisamos ainda evoluir muito, que é ser uma classe nerd, mas nerd no sentido de ter o hábito de estudar. Estudar o comercial, estudar o técnico. A gente é tão executor na classe que às vezes a gente quer o quê? Ô Caio, me conta aí o que eu tenho que postar na rede social hoje, e nesse mês aí, me dá umas dicas aí de posts e tudo. Aí você vai lá, dá umas dicas de posts, valeu, obrigado. Cara, acho que é isso. Não, estuda. Até porque, cara, por que muita gente tem trava de câmera ou até de abrir uma live, de dar uma palestra? Porque a pessoa não tem bagagem. E de onde que vem a bagagem? Vem do estudo. Vem não só da execução prática, né? Porque, bom, uma coisa puxa a outra, né? A execução prática te dá muito know-how, te traz muito aprendizado, mas vem do aprendizado. O fato de eu conseguir abrir uma live que agora e falar 1 hora de emagrecimento sem ter uma pauta, o que eu não faço geralmente eu tenho uma mínima pauta para não perder a linha de raciocínio, mas é algo que eu falo, você fala, porque já tem uma base ali, né? E se o cara não consegue abrir e falar... Hã? O Caio professor, se não tem base... A população. Se não tem base, vai falar o quê? Né? Vai travar, vai acabar. É como se acabasse a reserva ali. Você tá com um copo cheio d'água, a água é o conhecimento. Vai acabando, cara. Chega uma hora que vai falar o quê? Cara, eu falei tudo que eu sei. E às vezes no presencial a gente não precisa estar com esse estudo tão em dia, porque na aula tá rolando ali, a gente conversa com a pessoa sobre a vida dela. Às vezes na aula, eu passei uma aula com o Caio, que pode ter sido uma aula brilhante, ele é meu aluno de personal, e a gente não tocou em um termo de fisiologia. E a gente trocou ideia da vida, e aí passei o treino, você adorou o treino, você sentiu teus músculos, tudo trabalhando, é aquilo que você queria para aquele dia, e etc. Sim. E você foi embora falando, nossa, que aula incrível. E a gente nem tocou no assunto de fisiologia, de biomecânica. Então, no presencial, o estilo do presencial, ele dá uma mascarada nessas necessidades. Infelizmente. Porque se fosse uma coisa mais parecida, facilitaria o caminho da transição. Então, a transição, ele bate nisso aí, ele fala, cara, eu tenho que ensinar agora. E ensinar, eu tenho que estudar e ainda traduzir. Estudar e traduzir, que aí é uma outra barreira. Traduzir o que estuda. E eu acho que tem mais um ponto que a gente poderia abordar aqui, até pra gente fechar essa linha de raciocínio, que é uma trava, na minha visão, não sei se você enxerga isso como uma dificuldade, mas é o cara ter dificuldade, tipo assim, cara, eu vou entrar no online pra fazer o quê? Ou seja, é uma dificuldade a nível de produto. Ele não sabe, ou serviço, ele não sabe o que vai oferecer. Será que eu vou abrir uma live, eu vou filmar eu treinando e vender uma live incentivando as pessoas a treinarem, mas aí eu faço um treino de quê? Eu faço um treino de abdômen, eu faço um treino de glúteo, eu faço um treino de aeróbio? Ou não, será que é melhor eu simplesmente vender uma ficha de treino? Ou seja, ele se perde nisso aí. Na entrega, ele acha que talvez ele tenha que, cara, eu preciso ter um bom produto antes de vender. Eu não sei qual que é a tua visão, mas a minha é o seguinte, em relação a isso, você pode ter o melhor produto. Vamos supor que eu pegasse o meu produto que já está pronto, que já foi desenvolvido ao longo de anos e que está sempre sendo melhorado, eu vou pegar meu aplicativo, passar todo para um cara que está começando. Falar assim, ó, deixa eu te falar. Esse aplicativo aqui eu já investi centenas de milhares de reais nele, de inteligência, de tempo, e é teu. Vamos só trocar o nome. Nós vamos tirar o personal online, Caion, vamos colocar o teu nome e vamos trocar tudo. E é teu. Beleza, vai lá, vende agora. Cara, ele vai continuar na estaca zero. Na minha visão, o produto é o que menos importa no início. E é uma coisa que trava muito o cara de fazer a transição, você não acha? Sim, total. Ele foca... Porque assim, o primeiro aluno de personal que a gente teve na vida, a gente não tinha o melhor produto pra ele. Nossa, não tinha... A gente tava ali inseguro, você tinha que dar uma dó do cara ter contratado a gente. Fala, cara, por que você foi me contratar? 2 horas antes da aula, e você ainda com inseguranças, a aula já montadinha 1 semana antes, você todo preocupado, virando madrugada, falando, nossa, a anamnese dela, ela me falou os problemas que ela tem um problema do joelho, não sei o quê. A gente com muito medo. Medo de cobrar por não se sentir merecedor daquele dinheiro, né? Exato. Tinha isso no início. Mas a gente teve que encarar. E com o tempo do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, a gente foi ganhando feedbacks.
quarto aluno ganhando feedbacks. Então, poxa, a dor no joelho dela não sumiu. Peraí, deixa eu ajustar isso aqui, deixa eu melhorar isso, deixa eu melhorar aquilo. E aí, com muitos alunos, a gente começou a ter um bom produto. Então, um bom produto, ele só se forma depois que passa muita gente. Por quê? Porque a galera passa, deixa feedbacks, sejam eles silenciosos, o resultado da pessoa, sejam eles feedbacks que ela fala, você dá oportunidade, ela fala. Então, é o feedback que, na prática, que monta um produto bom. Ele nunca vai ter um produto bom sem passar cliente. Sem passar cliente, ele não vai ter um produto bom. Então, ele vai precisar se desapegar disso e entender que no presencial ele já fez isso na vida. Aí ele vai ter que fazer no online também. E eu lembro lá no começo que a galera falava pra mim, assim, há 6 anos atrás, quando ainda consultoria online era um negócio meio... O que é isso? Você tinha que explicar pro cara o que era treino à distância pro personal. E aí os alunos, um cliente deles de consultoria tinha um resultado de emagrecimento de 10 quilos, perder 10 quilos, eles mandavam no grupo deles, assim, de mentoria, assim, ó. Nossa, funciona mesmo. Ou seja, aí eles tinham insegurança metodológica que, se fosse à distância, a pessoa não ia fazer. A pessoa só faria se tivesse o personal presencial com anatomia palpatória e falando para ela, gritando na orelha dela alguma coisa ou falando para ela alguma coisa ali. Mas não, são públicos distintos. A pessoa tá na casa dela e às vezes ela não tem dinheiro para ir pra academia ou ela odeia academia. Mas se você der um suporte bacana e entregar lá para ela a sequência, ela vai fazer. Então são públicos diferentes. São públicos diferentes. Exato. Ele tem dificuldade de entender isso. Ele quer o produto perfeito e ele quer uma proximidade igual do presencial. Não é assim que funciona. Não, é isso. Eu acho que são 2 pontos aqui. Primeiro é entender que realmente são trabalhos completamente diferentes, né? Impossível. A minha consultoria ou o meu produto, ou o que seja, não vai ser igual a minha aula. Não mesmo. Não vai ser mesmo. Não, é outra coisa. A galera presencial vai continuar no presencial, com 5%. Total, e para desbloquear isso da cabeça da pessoa, eu acho o seguinte, ó. O que é um produto? O que pode ser um produto? Cara, vamos pensar o seguinte, se eu pudesse dar a dica mais básica de todas, talvez para aquele cara para ele desbloquear essa mentalidade. Pensa só, se você começa a produzir conteúdos, a falar sobre, vamos falar que você está falando de dor nas costas. Você está produzindo muito conteúdo, você virou o especialista em dor nas costas. Você fala sobre isso nos seus vídeos, você responde caixinha de pergunta toda vez que você abre sobre dor nas costas, e você é especialista nisso, aquele negócio. Talvez, cara, você possa vender. Olha, é o seguinte, eu vou vender aqui um Zoom comigo, uma reunião, ou que seja, um WhatsApp ali, através de vídeo. A gente vai conversar por vídeo, eu vou entender o que está acontecendo e eu vou te falar quais exercícios você tem que fazer por vídeo e eu vou te cobrar 200, 300 reais para fazer isso. Ou seja, isso é um produto. Você está entregando, né? É um serviço, no caso, né? Você está entregando uma consultoria individual para a pessoa de forma online. Exato. Aí agora, tá, mas isso aí, como é que eu escalaria isso? Aí é que tá. Antes de pensar em escalar, você tem que pensar em começar, né? Então talvez esse seja o início, cara. Cara, faz 1 a 1. Vende pro primeiro cliente, depois que vender pro primeiro. O que eles estão querendo? Entende o que eles querem, porque às vezes você acha que você vai vender dor nas costas através de exercícios, que os caras querem exercício de alongamento, sei lá. Mas de repente não é isso. De repente eles querem exercício de fortalecimento, ou de repente eles querem só uma conversa onde você vai simplesmente passar alguma recomendação para ele. Esses dias mesmo, uma aluna chegou para mim e falou assim: Rafa, eu tô meio desanimada porque eu tô dando aula ao vivo 3 vezes por semana no meu produto, 3 vezes por semana, e das 30 alunas que eu tenho, 1, 2 assistem ao vivo. E aí eu falei pra ela, assim, você perguntou pra turma se a vibe deles é essa, se eles querem o ao vivo, ou se eles querem uma energia sua diferente num vídeo, que talvez dê pra você fazer gravado. Você pesquisou com eles, aí interage com eles, né? Assim, eu tô aqui às vezes num compromisso ao vivo, o meu público ele não quer ao vivo. Às vezes o meu público quer fazer a hora que dá certo pra eles, não no meu horário. Exato. Né? E também tomar cuidado para não... Porque assim, isso é um início legal, né? Vai começar talvez com 1 a 1, é seu horário, aquele negócio. Depois você pode migrar para, olha, agora eu vou te vender aqui o acesso ao Instagram privado, que seja, tudo lá onde eu vou colocar todas as aulas. Mas cuidado para não se acomodar com isso, porque senão você vai estar trocando também a escravidão, entre aspas, do presencial
Sim. no online. Exato. Então tem gente que quer migrar para online, sim, para ganhar mais dinheiro, para ter mais liberdade, só que muitas vezes, às vezes, tá ganhando mais dinheiro, só que não necessariamente tá com muito mais liberdade, porque saiu do presencial, foi para online, mas continua ali com aquela coisa de, cara, aula todo dia ao vivo, e o cara, ele fica um escravo no online, Sim. praticamente, né? E aí ele também não, ele se acomoda tanto aquilo que ele não consegue ver uma possibilidade de sair daquilo. Então acho que é pensar a operação aí, né? tá muito na Você operação. não vai dar conta de planejar os conteúdos, ele não vai dar conta de planejar o crescimento, ele não vai poder estar no bastidor. E aí vem alguém com uma aula gravada melhor do que ao vivo dele e engole ele. Não tem como. Em algum momento engole. Exatamente. Então tem essa dificuldade mesmo, essa barreira aí de produto. Tem ele não imaginar que as pessoas consomem isso. Consome. Inclusive, eu já falei até numa palestra que eu dei lá no seu evento sobre, cara, os primeiros 10 milhões faturados eu fiz vendendo PDF, cara. Falei. Tinha aula, era PDF mesmo. Então vendia, imagina, vender uma folha online com escritos de exercício. Então as pessoas, claro que não é basicamente o PDF, é o meu método no PDF, Sim. né, que as pessoas confiavam. Mas, pode vender PDF, então pode vender. Eu acho que tem gente que nem acredita nisso, né? Eu tô com um aluno, chama Thiago Salles. Ele falou assim, Rafa, meu objetivo de vida esse ano é sair do PDF, mas tá dando tão certo, elas estão gostando, né? Ele vende PDF. Tá na hora de 25 mil online vender PDF. É isso aí. Olha só. Consome. Consome. A galera consome. Eles só querem um meio prático Sim. de executar. E talvez o PDF seja melhor até do que muitas outras entregas, inclusive. O ruim do PDF é aquela questão toda, ele pode passar, pode... Enfim, mas aí são outras coisas. É o detalhe que menos importa, esse é o ponto. No começo, quanto mais te espalharem... Sim, é o detalhe mínimo. Exato. Tem essa barreira aí mesmo, barreira do produto. Cara, tem algo a mais aí? Eu acho que a gente abordou bastante essa transição, né? Não, Vamos recapitular aqui, pessoal. Impossível ficar sem tempo e sem dinheiro. Sim. Saia disso, pelo amor de Deus. Pode ficar sem tempo, mas tem que estar com dinheiro, tem que estar fazendo a reserva para depois fazer o processo oposto. Exato. Esse é o primeiro ponto. Neura em produto é medo de ir pro campo de batalha. Neura de produto, vou deixar o meu produto perfeito, vou contratar o super aplicativo, com o super design, com o super câmera. É igual ter carro e não saber dirigir, né? Não tem como você ter, não adianta. Exatamente. Então, neura do produto. A questão do planejamento, ser executor, ok, execute as coisas, mas saiba que você também vai ter que ter o seu lado planejador, porque só execução, você vai estar no operacional sempre da vida, e o operacional sempre da vida vai ter sempre um teto muito, muito rápido financeiro, você não vai gostar dele no longo prazo. Então é mudar de vida mesmo, não é só sair do presencial e ir para o online. É executar outras habilidades. Então, a habilidade de planejar as coisas. Estudar, ser estudioso. Isso é para presencial ou para online, mas para online você não vai ter escapatória. É a munição, né, cara? Eu acho que sem estudo você não tem munição para ficar tirando na rede social todos os dias, porque o teu conhecimento é limitado, se teu conhecimento é muito limitado, você não consegue produzir. É isso aí. Não tem ideia de vídeo. Cara, as ideias vêm com o estudo. Vem com o campo de batalha. Então, assim... experiência prática e estudo para ter cada vez mais munição para soltar em rede, né? Total. E a parte comportamental, a gente falou bastante no outro podcast, mas ela também, você vai ter que ressignificar seus medo do julgamento, você vai ter que ressignificar que às vezes você não escolhe um nicho, ou não faz uma escolha por um assunto que você quer comunicar na rede por causa do medo. Então, quanto mais tempo você leva para escolher o tema, mais procrastinação, você tá mais evitando ir pro campo de batalha, é a mesma preocupação. E aprofundando e finalizando com isso, em relação ao nicho, é uma outra opinião que eu tenho também, que a preocupação com o nicho ela é muito ilusória. Tem gente que, cara, quer escolher, é como se quisesse escolher muito o cliente. Tudo bem que você tem que minimamente saber se você fala para homem e para mulher ou se fala para os dois, né? Vamos colocar aquelas... Sexo é uma coisa que tem que estar definida. Ou é os dois, ou é homem, ou é mulher, porque a comunicação realmente é diferente para essas características, né? Se você for funilar para um lado ou para o outro. Agora, tem muita coisa que não dá para você escolher, né, cara? Quando eu comecei a vender, eu achei... Sabe quem que eu achei que ia ser minha cliente? A menininha gostosinha de 25, 30 anos. A menininha lá, ela quer ficar bonitinha, ela quer colocar o shape e tal. Eu achei que ia ser essa galera, ia ser a galerinha mais nova. Cara, meu público, grande maioria,
tá numa casa ali de 40 e poucos anos, entendeu? Então, ou seja, eu não escolhi isso, eles me escolheram através da comunicação que eu fui emitindo. Então, naturalmente, o meu nicho, ele foi mudando. Não quer dizer que eu falo só pra essa galera, porque eu vendo pra todo mundo, mas eu vendo mais pra essa galera. Então, eu não tô escolhendo exatamente. Às vezes a pessoa fica muito travada nisso, né? Eu preciso escolher exatamente quem eu vou vender, como se você tivesse... Não, eu acredito que não precisa ser tão engessado assim. Eu preciso ultra nichar, né? Nem esperar decidir pra começar. É começar e depois decidir. É isso aí. Com o tempo, é pensar assim, ó, o que eu gosto? Sim, o que eu domino. O que eu gosto, o que eu domino. Porque levar essa carga de falar alguma coisa que eu não gosto, aí vai desanimar muito rápido. Então, o que eu gosto, o que eu domino, que assunto, que ponto B que as pessoas querem e que eu domino e eu gosto de falar. Eu gosto de ensinar, eu quero ensinar. Começa por aí. Boa. Maravilha, cara. Bom, onde o pessoal te encontra, então, vamos deixar na descrição, mas já faz o teu merchan aí. Personal Global no YouTube, Personal Global, Instagram, Personal Global e podcast é o Globalcast. Maravilha, Rafa. Cara, valeu mais uma vez. Abraço, até o próximo episódio, galera. Tchau.